Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem traz o primeiro destaque é a repórter Samantha Flor, de Brasília. Concessionária de energia deve indenizar eletricitário que trabalhava 72 horas por semana. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Carol Piva traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Empresa é condenada a indenizar motorista que tinha que aguardar horas para estacionar o caminhão após a jornada de trabalho. Diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, fala o repórter Wendel Franco. Pai de criança com deficiência obtém redução de jornada com manutenção de salário. E nesta edição você também confere o quadro Quero Post. 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Vamos saber o que a legislação trabalhista estabelece aos empregados e empregadas que praticam esse ato solidário. Se liga, o nosso programa já está no ar. A Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil foi condenada a pagar R$50 mil de indenização por dano moral a um eletricitário. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. A repórter Samantha Flor acompanhou o julgamento e traz mais informações. O eletricitário foi admitido em 1997. Na ação, disse que trabalhava em turnos ininterruptos de revezamento de 8 horas, mas que essa jornada era frequentemente extrapolada para até 12 horas, sem intervalo. O juízo de primeiro grau determinou o pagamento de horas extras e condenou a empresa a indenizar o trabalhador por dano existencial. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul absolveu a companhia. Apesar de confirmar a extrapolação recorrente da jornada, o TRT entendeu que a prestação habitual de horas extras não acarretaria dano passível de reparação, mas apenas o direito ao pagamento do valor correspondente ao período extraordinário. O eletricitário recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele destacou que a Constituição Federal estabelece os limites de 8 horas diárias e 44 semanais para a jornada de trabalho e assegura proteção contra condutas que possam comprometer a dignidade humana. O ministro lembrou que a limitação de 2 horas extras por dia está prevista na CLT. Essas regras, na visão do relator, decorrem da necessidade de convívio familiar, saúde, segurança, higiene, repouso e lazer. Ainda de acordo com o ministro Alberto Balazeiro, jornadas extenuantes, além de comprometerem a dignidade da pessoa, também aumentam significativamente o número de acidentes de trabalho, repercutindo na segurança de toda a sociedade. Para mim, o dano aqui está mais do que evidenciado. A atividade do reclamante era motorista. Então, um motorista 12 horas trabalhando por dia, dorme 6, 7 horas imaginando que o que é que sobra. E aqui eu trago a doutrina do Marco Túlio de Mello, Fernando Narciso, exatamente concluindo sobre a própria Abramet, também tem estudos sobre esse tema, presidente. Por essa razão, eu trago jurisprudência sobre o tema, a jurisprudência, inclusive, da nossa terceira turma sobre essa matéria. Por essa razão, presidente, eu entendo que deve ser reformada, dá provimento ao recurso por entender violados os artigos 186 e 8907 do Código Civil e dá provimento para restabelecer a sentença de primeiro grau que condenou a indenização de 50 mil. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Conhecer o público do Tribunal Superior do Trabalho, medir os níveis de satisfação com os serviços prestados e identificar o grau de conhecimento externo sobre a Corte. Esses são os objetivos da Pesquisa de Satisfação 2024. Os interessados têm até 30 de novembro para acessar o questionário, que está disponível em tst.jus.br. O formulário aborda 5 temas: atendimento prestado pelos servidores e colaboradores, instalações físicas, prestação jurisdicional, serviços online e comunicação. Também há questões sobre o perfil dos participantes e sobre assuntos demandados.
As respostas vão permitir a avaliação do índice de satisfação do cliente e a adequação ao plano estratégico do TST 2021-2026. Para este ano, a meta é alcançar 70,23% de satisfação. Em 2023, a pesquisa foi respondida por 6.372 pessoas. O tribunal atingiu 68,9% de satisfação. Reforçando, para participar, acesse tst.jus.br. Giro pela Justiça do Trabalho. A 8ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, manteve a condenação de uma empresa de transporte ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000 a um motorista de caminhão. Os detalhes do caso você acompanha com a repórter Carol Piva. Testemunhas provaram que a empresa não possuía garagem para guardar os caminhões, que deviam ser estacionados em postos de combustíveis conveniados. O problema é que, após as viagens, os motoristas eram obrigados a esperar por períodos de até 3 horas para conseguirem uma vaga e só depois encerrarem a jornada. Para o desembargador relator Sércio da Silva Peçanha, a conduta da empresa viola os padrões aceitáveis que devem existir no ambiente de trabalho e gera danos morais, considerando que o caminhoneiro necessita de um local para guardar o caminhão e, consequentemente, usufruir do descanso. Um caso relativo à redução de jornada foi analisado pela Justiça do Trabalho em Goiás. Saiba mais com o repórter Wendel Franco, que fala diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Um empregado público seletista, pai de um menino com cardiopatia congênita, conseguiu na Justiça o direito à redução da jornada de trabalho sem redução salarial nem necessidade de compensação. A decisão é da 3ª turma do TRT de Goiás. Ao apreciar o recurso ordinário de uma empresa pública, o colegiado manteve a tutela de urgência deferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Goiânia. Os desembargadores aplicaram ao caso a previsão contida no parágrafo 2º do artigo 98 da Lei 8.112 de 1990. Esse dispositivo assegura o direito à redução da jornada de trabalho ao servidor público federal com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. O trabalhador demonstrou na Justiça que o filho dele tem necessidade constante de acompanhamento para tratar de saúde. Ao recorrer, a empresa alegou ser uma sociedade de economia mista. Por isso, ela se submeteria a um sistema jurídico misto, orientando-se tanto pelos princípios regulamentadores da iniciativa privada quanto da atividade pública. Argumentou que não haveria previsão legal para a redução de horários sem redução salarial, pois o trabalhador é empregado seletista e não estaria sujeito à Lei 8.112. O juiz convocado César Silveira, relator do recurso, observou que as provas nos autos demonstram que o filho do empregado precisa de supervisão para atividades diárias da vida, bem como de acompanhamento multidisciplinar. O magistrado destacou que a Constituição confere aos empregados em geral, inclusive aos públicos, a aplicação de normas que asseguram o direito à igualdade de oportunidades em relação às demais pessoas. Silveira também citou decisões do TST e de outros TRTs em casos parecidos, em que houve concessão de jornada de trabalho reduzida sem redução salarial enquanto houver necessidade de acompanhamento especial do filho menor. Quero Post. No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de um ouvinte que pediu para não ser identificado. Ele encaminhou um e-mail com a seguinte pergunta: doação de sangue dá direito à folga no dia da doação ou em data posterior? Quem vai responder é o juiz da 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, na Paraíba, Jorge Falcão. Vamos conferir. O dia de folga do empregado que doa sangue é o dia da doação de sangue. Até porque nesse dia ele estará mais debilitado, precisando descansar. A letra da lei não determina nenhum prazo de antecedência para que o empregado deva avisar seu empregador da vontade de doar. Todavia, é razoável que ele, a fim de não prejudicar também a empresa, comunique ao seu supervisor, ao seu superior hierárquico, que tem a intenção de fazer uma doação. No entanto, é sabido que há situações de emergência em que esse aviso prévio sequer é possível de ser feito. E aí,
É completamente compreensível, até porque a lei não fala, como disse, em prazo de antecedência, que o empregado ele apenas comprove depois que doou sangue para ter sua falta abonada. A CLT é clara em seu artigo 473, inciso 4, no sentido de que o empregado ele tem direito a ter sua falta abonada em uma única vez no ano. Então, eventuais outras doações durante o ano teriam que contar com uma compreensão maior do empregador. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o @TSTJus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com/TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br. Eu fico por aqui. O trabalho E Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração da estagiária Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.